um livro em 4 minutos. Antes que o café esfrie, é um livro que tem 4 histórias e viagem no tempo. Depois eu também vou falar das histórias individualmente, mas de maneira geral eu vou falar sobre o livro agora. Eu acho assim, muito interessante Viagem no Tempo e eu gostei muito do livro, tá? Mas ele tem assim algumas questões, então a viagem no tempo somente ocorre naquele lugar, somente com pessoas que estiveram naquele local, e a pessoa tem que voltar antes que o café esfrie, né? Assim, não conto isso como um spoiler, porque afinal é o nome do livro, né? E a partir do primeiro momento em que você tem a indicação que há um prazo, já fica óbvio que esse é o prazo. Enfim, só que daí existem algumas regras referentes a isso, e além disso existe uma fantasma que fica constantemente naquele lugar, que é somente em uma cadeira que pode ocorrer essa viagem no tempo, e essa fantasma não voltou a tempo antes do café esfriar, então ela simplesmente ficou presa nisso. Então ela existe ali como um fantasma, e se alguém tenta forçar a saída dela, ela joga um negócio que eu não lembro a palavra, mas enfim, que a pessoa fica travada. Mas ela vai no banheiro, por algum motivo, uma vez por dia, quando ela quer, e ela segue lendo o livro dela. E enfim, a primeira história não gostei, mas as outras sim. Só que na primeira história tem uma questão que é a fantasma fecha o livro como se estivesse lendo a história daquilo que aconteceu. Então vai ficar meio confuso, mas eu acho muito interessante. E tem uma outra questão que me deixa confusa, é o seguinte. É falado que é uma regra não alterar as coisas, né, futuras. Só que isso não faz sentido, entendeu? Porque na verdade eu não vejo isso como uma regra, eu vejo isso como uma consequência. Porque se você tá no presente e você fez essa viagem no futuro, seja lá com quem você conversou, seja lá sem, né, que nem a primeira história, a mulher não queria que o homem tivesse viajado, o namorado dela. Mas isso ela não pode alterar. Só que ao meu ver, tipo, o presente dela, mesmo que ela volte ao passado, eu falei futuro em algum momento? Acho que eu falei futuro agora, mas enfim, mesmo que ela volte ao passado, esse presente já se refere a existência dessa viagem, assim, opinião minha, né? Então, pra mim é isso, entendeu? Ponto. Mas é falado como uma regra que não pode alterar a situação das coisas e tudo mais. Mas, enfim, tirando a primeira história, eu acho fantástico. A segunda história, assim, me destruiu, não foi pouco. E é muito interessante que não há alteração, né, no presente, mas há alteração no futuro. Enfim, eu gostei muito desse livro, eu achei muito interessante. Eu acho que vale a pena aguentar firme após a primeira história, porque as outras valem muito a pena. E, enfim, acho que é isso. Tchau!